Bom, pessoal, é um assunto amplo, super rico aí, tem tanta coisa para a gente discutir, né? Fiquem à vontade para debater. O Rony estava empolgado, não sei se ele está aí, se ele conseguiu voltar, que a gente queria... estamos ávidos para que isso comece a acontecer no Brasil, né? Porque, na verdade, é muito importante do ponto de vista, principalmente pelo motivo final, né? Que é diminuir o número de mortes e de acidentes de trânsito, obviamente, mas também a toxicologia como um todo, né? A perícia como um todo, a toxicologia, essa junção de todo mundo. Uma coisa que eu acho que o Zé ali falou, que tem tanta gente envolvida, mas como a gente estava falando, né, Juliana, tem a parte clínica também, que é super importante, né, que a gente não pode deixar de fora, que já entra outra parte. Pode falar, Juliana, fica à vontade. Não, eu ia comentar, quando tu disse que são poucos grupos no Brasil, quando a gente olha mundo também, né, são pouquíssimos, assim, então o ICADS, que é o Comitê Internacional, né, que reúne os pesquisadores dessa área, a gente tem menos de 100 grupos, né, internacionais, assim, que trabalham de forma conjunta ou que participam, né, dessa associação. Então, isso a nível mundo é muito pouco, né, frente à problemática. Exato. E daí eu sei que uma das coisas, assim, que dificulta bastante os estudos nessa área é a própria dificuldade de conseguir padrões, né, os padrões para fazer as análises confirmatórias, assim. Então, eu sei que vários pesquisadores da área de tóxico, às vezes, desanimam um pouco em trabalhar tóxico relacionado a drogas, porque acaba sendo super difícil de conseguir... Inclusive, ampliar esse leque de substâncias que o Zé estava falando, né? Que eu coincidentemente, quando eu estava na Senasp, eu participei dessa parte dos dispositivos, de como que a gente, né? Quais as substâncias que iam. A Gabriele Rampel, que é perita da Polícia Federal, estava encabeçando isso do ponto de vista toxicológico, o perito também, o Rafael Davé, e foi uma dificuldade, porque as substâncias que a gente tem mais no Brasil são diferentes que tem no mundo inteiro, e esses dispositivos, eles são feitos para vender no mundo inteiro. Então, isso era a primeira dificuldade, que é a gente decidir qual é o rol de substâncias que a gente precisa analisar. E só os estudos que trazem essas informações para a gente, né? Não tem como a gente saber de outra forma, porque se pegar a realidade das perícias, que é quem acaba sabendo, por exemplo, depois quem morreu, do que morreu, muitas vezes a gente analisa só o álcool. E para no álcool e a gente não sabe, não tem essa informação se tinha alguma droga envolvida. O Zé sabe disso, né? A gente não... o médico solicita, né, a análise do álcool, porque, sabidamente, ele é o mais envolvido, digamos assim, e a gente não fica nem sabendo se tinha alguma outra substância envolvida. Então, a academia precisa, é muito importante que se traga esses estudos para implementar alguma política pública, eles têm que acontecer, por isso que foi essa grandiosidade aí. Mas acaba trazendo tantas perguntas, né, eu fico... É quase sofrido a questão do... Se a gente for elencar tudo que a gente precisaria conseguir responder para começar a implementar. Mas não podemos, né, não pode deixar de fazer por causa disso. Eu queria ver com a Juliana se ela podia falar alguma coisa sobre qual foi a percepção sobre a usabilidade dos dispositivos, Juliana. Tanto dos pesquisadores, mas também e principalmente do policial que participou, se você pudesse falar algo sobre isso. Bem importante, assim, da usabilidade. Bom, primeiro o aspecto que eles sempre nos perguntam é quanto tempo demora, né? Quanto tempo vai levar? Porque eles têm uma questão da agilidade do processo, não pode interromper uma via e ficar com o mesmo número de pessoas ali, que também, concomitantemente, numa grande operação, eles conseguem parar o quê? 5, porque eles trabalham sempre em dupla, né? Então, se tem 10 agentes, são 5 carros parados. Se cada carro demorar meia hora, a quantidade de pessoas que eles conseguem fiscalizar é pequena numa operação, né? Então, o tempo é um ponto, assim, que eles levantam como sendo essencial, né? Aqueles dispositivos que demoram mais ou que tem mais passos no processo. Então, isso é bem interessante para os policiais americanos, por exemplo. Quanto mais detalhes do condutor e daquela fiscalização e do processo tiver no próprio dispositivo, melhor. Então, tem dispositivos, por exemplo, que tu tira a foto da carteira de motorista, que tu tem a geolocalização. No nosso, quanto menos etapas, melhor. Eles queriam saber diretamente o resultado do exame. Assim. Então, tem coisas de operacionalização e da forma de condução, né, da parte prática, que a gente tem algumas diferenças no Brasil quando a gente compara a usabilidade percebida por agentes de outros locais.
Outro ponto que eles trouxeram bastante é a questão da higiene do uso do dispositivo, né? Que eu não sei se vocês já devem ter feito isso ali, né, coleta de fluido oral, enfim, mas né, tu tem que passar na boca, às vezes vem pingando, dependendo se a pessoa tá com a boca suja com resto de alimentação, vem alguma coisa junto naquele algodãozinho. Então, a parte de higiene, né, se comentou bastante, porque a gente também tem a produção de mais lixo, e às vezes lixo biológico. Então, como é que vai ser todo esse cuidado do descarte desses materiais, que vai ter o fluido oral, claro que fluido oral comparado a sangue, né, não é tão contaminante, mas, enfim, tem que ter, né, um cuidado específico, coletar de luva, a gente estava em plena pandemia, então máscara também, então um cuidado, né, com essa parte de higiene pesou bastante na percepção de uso, né, e os dispositivos que davam muitos erros também, né? Então, a frustração do policial de fazer todo o percurso, esperar os 10 minutos, estar com a pessoa ali na frente, na hora de dar o resultado, dá erro, que é uma coisa que a gente não vê com os etilômetros, né? O etilômetro dando um resultado inconclusivo. Então, foram algumas das questões, assim, de usabilidade bem importantes. Higiene, a praticidade do uso, isso é o quão demorado ou o número de etapas que o dispositivo tem, né, e a capacidade de dar o resultado, né, negativo ou positivo. Então, quanto mais erros, pior foi sendo os dispositivos avaliados em termos de usabilidade, assim. Então, esses foram pontos importantes. A gente achou que outras coisas poderiam ser importantes, né, como né, pessoas de laboratório, assim, mais do background, mas esses bem de operacionalização foram aqueles mais contaram como relevantes para a usabilidade. E a gente está tentando padronizar um score agora, né, de tentar ter, a partir das análises desses policiais, né, alguns pontos que a gente pode ir pesando se o dispositivo tem ou não tem, para pensar se seria, né, um dispositivo adequado para a nossa realidade, né. Tem dispositivos também muito interessantes, José, que ele só funciona se ele estiver totalmente na horizontal. E daí tu pensa, uma pessoa na rodovia, né, tá em cima do carro, que é assim, tempo de bateria, como é que vai carregar o dispositivo se não tem uma duração boa de bateria na rodovia, né, vai fazer um enganche no carro, né, no motor do carro. Então tem várias coisas, assim, do dia a dia, da prática, que são interessantes se avaliar, assim, né, que a gente às vezes não se dá conta, porque tá sempre no laboratório, a tomada tá ali do lado, se cair a bateria. Com certeza. Mas sim, rodovias são importantes, assim. E o dispositivo de coleta foi utilizado mais de um ou era só um? São quatro drogômetros e cada drogômetro vem com o seu kit. Ele vem o kit de coleta. Isso, vem o kit de coleta junto. E depois, por confirmatório, a gente usou, né, os do Quantisal mesmo, que são, né, onde a gente já tinha o método validado, né, que são os mais recomendados internacionalmente até o momento pela literatura. Então, para o confirmatório, todos foi Quantisal. E daí, depois do dispositivo, cada dispositivo tem o seu, e varia muito. Tem um que é 2 passadas na língua e deu. Tem um que tem que ficar ali com o dispositivo, né, até coletar 1 ml. Então, isso também tem bastante, né, variabilidade na própria higiene da coleta. Isso deveria ser padronizado, né? A padronização não adianta. Eu sei que é uma questão de licitação lá, é difícil ter, mas é uma coisa que tem que se levar em consideração por causa do resultado, né? Da consequência disso. Daniele, pode falar. Pessoal, pode falar, não precisa levantar a mão, a gente pode conversar aqui tranquilo. Tá bom, acho que até complementando, né, o que a gente estava falando sobre espaço, né, tem que ser na horizontal. A gente também testou um aparelho que dependia da temperatura. Então, imagina numa rodovia, né, embaixo do sol, você conseguir controlar a temperatura tanto do dispositivo quanto das amostras. Então, é mais uma dificuldade aí. E eu tinha acho que você nem trouxe na apresentação, mas eu li o estudo todo, né, e fiquei com algumas dúvidas. A primeira é mais uma curiosidade, né, como é que foi a aceitação dos PRFs, né, eu vi que teve um curso teórico, né, de 20 horas, e depois uma capacitação prática, teve os multiplicadores, né, que passavam treinavam os policiais locais, mas como que foi a aceitação de participação dos policiais no estudo, né, teve, sei lá, alguma gratificação, né, diferenciada para eles, ou eles foram indicados e acabaram sendo obrigados a ir? Bem importante, eles foram indicados pela superintendência, né, então, dentro de cada região que a gente estava trabalhando, teve a indicação dos policiais que teriam mais perfil pelos seus próprios, não é bem chefias, porque eles trabalham com outros níveis hierárquicos, assim, mas o superintendente, né, o chefe daquela região indicou, então eles vieram por indicação. Claro, ninguém era obrigado a participar, então foi feito convite, termo de consentimento, mas a gente teve pouquíssima aceitação, porque como já tinha indicação, assim, né, a maioria dos que queriam, meio que já tinham sido combinados que queriam para fazer
a realização do estudo. A PRF é uma polícia que a gente gosta bastante de trabalhar, eles são super solícitos, têm, né, um nível de conhecimento, assim, de organização elevadíssimo, então funcionou muito bem. Claro que a gente está na rodovia, tudo pode acontecer e a gente tem que lidar com isso também, né? Mas dos policiais a gente teve super parceria deles, assim, foi bem legal trabalhar junto com eles. Que bom, né? É bom saber dessa aceitação de outras instituições envolvidas, né, na pesquisa mesmo, então é muito bom a gente ter esse apoio. Facilitador do trabalho deles, né? Porque hoje, se eles identificam que tem algo errado, eles não podem liberar, mas eles não têm como confirmar, então isso é um problema grande, assim. É interesse deles também, né? Isso acontece. E sobre a abordagem, né, para fiscalização, eu entendi, né, que havia a fiscalização em primeiro lugar e depois separado, né, um lugar, um espaço reservado, né, que era nomeado como pesquisa, então tinha até a diferenciação, né, do líder, do PRF2, enfim. Mas havia alguma, né, vocês souberam por relatos de inibição de resposta sobre o uso ou de coleta por conta da população? Porque eu vi, assim, que a taxa de recusa foi muito baixa, né, foi baixa. 1,8, né, de participar do estudo, e uma menor ainda em recusar o etilômetro. Então, mesmo dizendo, né, separando a pesquisa da fiscalização, queria entender um pouquinho como é que foi o convencimento dessa população de estudo, né, dos condutores ali parados na rodovia, e aí, de repente, serem convidados a participar de uma pesquisa e ter essa recusa tão baixa. Isso a gente pode depois até, né, enfim, eu falo para a minha equipe, assim, isso a gente tem que escrever para depois, né, comunicar, porque realmente, assim, foi uma ciência, né, trabalhar todo esse aspecto, assim, do convite, até porque o convite era feito pelo próprio policial, e daí teve todo um trabalho junto com eles que eles não poderiam coagir o participante a fazer a pesquisa, porque às vezes falam assim, não tem como participar comigo, né, assim, vou questionar, vou mandar ele fazer e ponto, né. Foi aleatória a abordagem, Juliana, foi uma abordagem aleatória. Assim, não dá para dizer que é aleatório, porque a gente sabe que a PRF não trabalha com um método 100% aleatório, mas ela não foi condicionada, né? Sim. Então, mas assim, 100% aleatório para dizer que as nossas prevalências são prevalências mesmo, né? Então, não teve todo esse método de aleatorização da amostra. Mas daí do convencimento, né? Então teve todo um treinamento de aplicação de termo, de confite, né? Por isso que o PRF líder, ele era um específico, a pessoa que convidava teve um treinamento especial, eram pessoas, né, com nível bem sênior dentro da instituição lá do PRF. E vou dizer assim, no final, claro, toda a garantia de que não vai ter nenhum prejuízo, isso era afirmado em diversos momentos durante a fala, né, que o sujeito, né, se desse positivo, enfim, e muitos deles muito curiosos sobre o dispositivo, né, então eles acabavam vendo na mídia ou passando por ali, enfim, alguns passavam meio proposital já, às vezes, eu acho, até para conhecer. Então, quando tu dava a possibilidade de dispositivo, muitos muito curiosos, será que vai funcionar? Mas funciona mesmo, né? Então, a gente fez aqui em Porto Alegre também um local, um estudo menor, daí não a nível brasileiro, né? E daí eu via muita curiosidade das pessoas também em fazer o teste e ver se estava funcionando. Então, aquele usuário que daqui a pouco mais receoso, que, não vou fazer porque vão me pegar, não, mas será que me pega mesmo? Sabe? Eu acho que uma abordagem teve um pouco disso. Mas foi alto nossa aceitação, a gente não questionava sobre, aliás, agora eu já não me dizer que eu já não me lembro dos preços, mas acho que a gente já não botou perguntas de autorrelato de uso, já para não coibir a realização do teste, né? Então, para a pessoa dizer na frente do policial que estava fazendo a pesquisa se usa ou se não usa, e deixou o teste. E a gente deixou em vários momentos também que o teste estava sendo testado, o dispositivo ele pode apresentar resultados falsos, então um teste positivo não significa que a pessoa utilizou de fato, né? Então vinha toda essa explicação sobre o teste, até para daqui a pouco, né, se desse um resultado positivo mesmo, né, não causar nenhum tipo de constrangimento, assim. Mas, no geral, tivemos um bom nível de aceitação. Quem não aceitou, os motivos principais de recusa que eles davam era principalmente por causa do tempo, né? As pessoas com pressa ali. Alguns falaram da Covid, mas foi poucos, o tempo foi o principal. E daí a gente botou ali, né? Não quero fazer porque usei, mas daí essa resposta foi super pouco, né? Relatada ali pelos participantes que fizeram a recusa. Mas a gente sabe que pode ter, né, uma prevalência bem maior aí, e as pessoas que recusaram são as que, né, realmente estavam positivas e não quiseram fazer com medo, assim, de daqui a pouco dar algum problema. Isso está meio dentro desse tipo de método, né? Eu não sei como é que tem sido para vocês, assim, nos estudos de vocês mais recentes. A gente está realizando atualmente, né, com a Polícia Militar, então a polícia faz a fiscalização especificamente da motocicleta, são ações aqui na capital para verificação, né, sei lá, eles param 200 ou 300 motocicletas aí por dia, e
nós vamos de jaleco, né? Então a gente vai de branco, né? Para tentar realmente desvincular da figura do policial, tentar mostrar, né? Ah, somos da USP, então a gente tenta se apresentar de uma forma muito distante da figura do policial, mas ainda assim a gente tem uma taxa de recusa bem alta, né? Bem alta, assim, comparando, né, com o que eu li do seu estudo, é mais alta. E realmente o motivo mais alegado é a pressa, né? Porque são motociclistas que geralmente essas operações são feitas na parte da manhã. Então, ou são pessoas indo para o trabalho, ou motociclistas já, né, fazendo entregas e etc. Então, a pressa realmente é o motivo mais utilizado aí para se esquivar da pesquisa. Mas aí realmente tem o viés, né, de positividade, recurso, então é uma coisa que tem que ser trabalhada em todos os estudos, isso é muito difícil. Uma questão que é bem polêmica, na verdade, é justamente porque o álcool a gente consegue, através de uma quantificação, saber mais ou menos como o indivíduo se apresenta, né? Com as drogas já é muito diferente. Então, é muito difícil fazer essa correlação quantitativa ou de uso que a gente tem com o álcool, né? Isso no mundo inteiro existe, é uma dificuldade real. Então, normalmente os testes, né, se faz alguma avaliação clínica, isso acaba fazendo parte do pacote, né? Isso era uma coisa que a gente discutia. Eu lembro que o pessoal do Canadá uma vez fez uma palestra junto, Juliana, eu acho que tu participou dessa... Legal. Eu não sei se o Zé participou também, mas eu lembro que eles falaram que sentiram muita necessidade desse teste clínico na hora, né, porque isso vai respaldar e subsidiar o resultado, inclusive, encontrado pela perícia, né, e até para tu conseguir, a partir de um todo, chegar a uma conclusão sobre aquela situação, né, porque essa coisa é difícil depois a interpretação dos dados, depois a gente pode falar um pouco mais disso, né, Zé? Tu pode, não sei, a questão da interpretação mesmo desses resultados, né, então essa parte clínica está sendo considerada aí também, eu acho, né. Eu acho que quando você fala de concentração de valor de corte, para essa atividade específica de trânsito, eu acho que é uma ilusão você tentar falar de qualquer coisa e tentar correlacionar com o efeito. Porque a maior parte dos países tem feito tem trabalhado com valor e coloca na legislação. Esse é um valor per se, né? Então, assim, acima disso é positivo e vai ser uma infração de trânsito. Exato. Ah, mas eu estava sob efeito... Não tem o que fazer. Porque para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está habituada com o uso de maconha, concentrações altas de THC no sangue não vão afetar a habilidade das pessoas. Por outro lado, alguém que não está acostumado com o uso dessa substância, pequena quantidade no sangue pode afetar muito a habilidade dela ou dele, né? Então, eu acho que se for trabalhar com o valor de corte, tem que se tentar trabalhar com o valor de corte numérico apenas, sem tentar relacionar com o efeito. O teste clínico, ele é importante. Com certeza, ele é uma outra ferramenta, bem interessante. Só que talvez eu ficasse um pouco mais preocupado de juntar os dois números, porque nem sempre esses números vão bater. E aí, o que está certo e o que está errado? E às vezes os dois estão certos. É complexo. Aqui, eu estava vendo uma palestra aqui na Inglaterra que, quando eles começaram a fazer esse tipo de análise, eles contrataram alguns experts para escrever um painel e sugerir qual seria o valor de corte, o que eles entenderiam que seria um valor interessante para ser regulamentado, né, para ser aplicado na prática. Eles se basearam em estudos e tentaram correlacionar o álcool. Por exemplo, se o álcool, né, se a partir de tanto dessa concentração de etanol a pessoa já tem um certo impairment, que eles falam aqui, né, já tem algum problema, já tem alguma diminuição da capacidade de dirigir, qual seria essa concentração na droga X que daria um efeito semelhante, né? Então, esses experts, eles publicaram esse painel gigantesco e colocaram esses valores, que teoricamente eram valores, né, baseados em estudos com etanol. Com o passar do tempo, né, eram valores sugeridos, isso não entrou na regulamentação, eles resolveram, não, a gente tem que botar valor de corte dessas substâncias, porque tem o cutoff, tem a questão de não ter efeito, porque tu tem que ter o efeito ali, não adianta a pessoa estar sob efeito e aquilo não interferir a capacidade de dirigir, né? Tu não está querendo aprender o cara ou criminalizar alguém pelo uso, e sim porque ele causou algum dano naquele momento.
Aí, com o tempo, eles tinham aqueles valores, né? Eles determinaram aqueles cutoffs e perceberam que tinha muito problema esses cutoffs. É aí que eu quero falar. Quando a gente começar a discutir isso efetivamente, a gente vai ter que entender a roda já andando. A gente não precisa inventar a roda, né? Não. Tem gente que começou lá atrás fazendo um negócio e eles foram percebendo com o tempo que a coisa não funcionava assim. Exato. Aí o que eles viram é que, por exemplo, assim, aqui demorava 6 meses para ficar pronto um exame, só que o cara que fez lá deu 25 o valor e quando foi fazer a contraprova deu 10. Isso dava, e ainda assim acima do cutoff, né? Porque eles tinham cutoff, só que esse resultado exato depois variava horrores. E lógico que eles têm toda uma medida da incerteza, tem toda uma questão, né? Uns multipliers que eles usam nesses valores. Aí o que eles fizeram em 2020? 5 anos depois de que saiu esse painel, alguns anos depois de que começou, eles resolveram dizer só se tinha ou não tinha. Não, se tinha ou não tinha, não. Se estava acima do ponto de corte ou não. Né? Então, assim, tem que quantificar... Passar a usar um número absoluto. Exato. Para substância recreativa, de uso recreativo, né, para droga de abuso, é tolerância zero, hoje em dia. Então, se passou do cutoff do laboratório... do limite de detecção do laboratório. Do limite do laboratório, né? Se não tem mais limite na lei. O laboratório estabeleceu um limite, colocou o multiplier dele para a incerteza da medição, que é padrão para cada substância e para cada laboratório, eles se comunicam, todo mundo usa o mesmo. O cara está acima ou está abaixo para droga de abuso hoje em dia aqui, é tipo sim ou não. Para medicamento é diferente, né? Para medicamento aí tem toda a questão. Mas então é isso. Daí um dos palestrantes falou que ele trabalha com isso, foi um dos experts do painel, alguém perguntou, pode chegar o dia que a gente vai poder responder sim ou não? Né? Tem droga, não tem? Porque tu não consegue fazer essa correlação. E ele disse assim, seria muito bom e se o meu voto valesse, eu ia votar que sim. Né, por causa desse monte de problema que a gente tem com a quantificação da substância. Então, o cara que é o toxicologista, ele faz as análises por trás, ele sabe que é muito importante a gente dizer quanto tem, porque tu tem que saber se isso passou do teu cutoff ou não, né, e algumas substâncias são proporcionalmente, mas a maioria das drogas, na verdade, se tu disser sim ou não, tu consegue responder. Então, é tudo uma evolução do que acontece na rotina, e eu acho que essas discussões a gente já tem que começar a meio que prestar atenção. Lógico que isso é um exemplo daqui, né? Tem todos os outros lugares. Aqui ainda tem a questão de estar no sangue ainda, mas a gente tem vários países aí que já estão fazendo na saliva, né? No fluido oral. Então, a gente tem que pegar esses modelos aí para tentar... Pode falar, Rony, que a gente combinou aqui que não precisa levantar a mão, pode se meter no assunto aí. Não, eu não vou interromper sua fala, de forma alguma. Não pode interromper. A gente está num podcast aqui. Não, então vamos lá. Alguns pontos, assim, eu anotei aqui umas coisas aqui, com relação ao que é factível, né? Vamos pensar o que vai ser daqui para frente, o que é que nós poderemos, então, trazer como proposta de forma factível, para que seja implementada e funcione no Brasil. Então, a questão do sangue, né? Então, pensando agora em matrizes, né? A questão do sangue, se nós formos olhar, pela legislação, teria que ser feito a alcoolemia, né? Determinação do etanol em sangue. Nós já temos esse problema para etanol, então, pensando agora em drogas com a triagem fluido oral, para sangue seria pior ainda. Então, pensando em sangue, já vendo que o apelo do etanol já não existe, então, para mim, para drogas, pior ainda. Então, assim, teria que realmente ser caminhado, né, para uma triagem fluido oral e a confirmação em fluido oral, porque em sangue, para etanol não funciona, imagina para as outras substâncias. Tá? Então, primeiro, isso é um fato. Isso é realidade do Brasil. Eu gosto de ser bastante pragmático nessas questões. Então, isso aí já é o primeiro ponto. Outra coisa que eu acho bastante factível para mim é que a legislação fala, em 306 do Código Brasileiro, que fala que a pessoa tem que ter a capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa que determina dependência. Exato. Então, ou seja, não é somente colocar um valor. A gente tem que pensar num valor, mas um valor que causasse essa capacidade psicomotora alterada. Está claro na legislação. Precisa ter a capacidade psicomotora alterada. Não é somente ter a substância. Isso é outro porém. Quando for pensar nesses valores, vai ser um valor de cor, tá?
Não vai ser um valor somente analítico, tem que ser um valor que seja assim, autossuficiente, talvez pareado com o etanol, já existe algumas abordagens por aí, para poder chegar e dizer, em estudo se mostra que a concentração acima de tanto, daquele analítico especificamente, causaria essa capacidade psicomotora alterada. Então, isso aí é outra coisa que a gente tem que definir. Muni, poderia dar pano para a discussão? Claro que poderia dar. Mas a própria resolução do CONTRAN, ele já traz relação de efeitos e também de características da pessoa, da capacidade psicomotora alterada, visual. O próprio agente pode provar isso, pode fazer o seu relatório dessa sua expressão em relação a essa capacidade psicomotora alterada, e ele já serviria como meio de prova. O que eu penso? O penso o quê? Teria que, para seguir a legislação, ser determinado esse valor, ser relacionado ao etanol, para poder relacionar com a capacidade psicomotora alterada. Não seria assim 100%, porque etanol também não é. A gente também sabe que existem pessoas que, dependendo de qual seja a concentração, elas também não têm capacidade psicomotora alterada com etanol. Então, como a gente não tem como fugir para o mundo ideal de observar qual seria a individualidade de cada animal, lidar com a substância, nós precisaríamos ter o valor de uma substância talvez relacionada que já existe uma legislação para o etanol. Então, esse é um outro ponto. Outra coisa factível é que nós precisamos entender que, ao ser implementada uma política dessa, de controle de drogas em trânsito, mostrar para a polícia, o professor falou a respeito do delegado de polícia, para entender que agora o processo, passo a passo, ele vai ser bem diferente. A legislação hoje em dia já limita o cronômetro como meio de prova para poder o indivíduo receber um flagrante de prisão devido à embriaguez no trânsito. O já é permitido, ensinar psicomotor também já é admitido, filmagem, também já é admitido. As drogas, se a gente pensar em triagem desses dispositivos, nós teremos então um resultado. Esse resultado, esse indivíduo seria então encaminhado para uma delegacia de polícia, onde o delegado receberia o indivíduo e encaminharia para uma perícia o material que foi coletado da segunda mancha que foi coletado para poder ser feita a confirmação do resultado. Ou seja, nesse caso, não poderia se prever uma prisão em flagrante, porque só se teria a confirmação depois do final. Tudo nós temos que... Rony, acho que teu microfone está dando um pouquinho de interferência. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá um pouco difícil. Se tu segura aí, melhorou, tá? Tava difícil dele. Tá. Desculpa, então. Então, pensando nisso, é que nós teríamos que realmente melhorar o processo, o fluxo que seria necessário para isso tudo ser admitido. E, assim, determinar as substâncias, né? Eu acho que o próximo passo é que seja feita a determinação das substâncias para como vai ser feito essa confirmação, esse painel de substâncias que precisarão ser confirmadas a partir do teste que vai ser possivelmente realizado em loco, né? Então, era isso que eu estava pensando, e pensando em termos factíveis, o que nós precisamos fazer para poder isso aí virar realidade no Brasil, né? Eu acho que nesses aspectos que o Rony comentou, entra bem a questão do policial especializado na análise clínica, né? Então, Estados Unidos, Canadá, por exemplo, já trabalham com os DRE, que são os Drug Recognition Experts, que são pessoas super especializadas, e os estudos dos canadenses já têm mostrado assim, que eles acertam 90% dos casos, inclusive sabendo distinguir qual é a classe de substância, né, que o motorista está sob efeito. Então, eles têm avançado muito nesses treinamentos, né, e até a gente estava tentando trazer um treinamento desse para algum grupo de policial aqui nosso, ainda em função Covid e tudo mais, né, agora a gente retomando a vida, estamos vendo se a gente consegue realmente trazer para que se a legislação siga com essa redação, né, de estar causando alteração psicomotora, realmente vai ter que ter algo associado. E a questão do flagrante também, eu acho um ponto muito importante da gente discutir, porque se a confirmação só vai vir depois, e depois a gente está dizendo aí, sei lá, 24 horas, pelo menos, né? O que a gente faz com esse sujeito que deu positivo, né? Então, muitos países trabalham com a retirada dele da rodovia, se a triagem dá positiva, retém a carteira, né, de motorista, e quando sai o resultado, ele pode
recuperar a sua carteira e entrar com os processos legais. Só que isso em alguns países funciona bem porque o sujeito que deu positivo se entende que tirar ele da rodovia, mesmo ele sendo uma pessoa que não estaria, né, sob efeito ou, né, ser um falso positivo, traz um bem maior para a população e evita um risco potencial. Né? Então já tem uma compreensão maior sobre esses processos assim de retirar alguém mesmo daqui a pouco sendo um resultado falso. Penso que aqui para o Brasil vai ser um pouco mais complexo, então olhar para a parte analítica dos dispositivos também é importante. A gente precisa escolher um dispositivo que erre menos, assim, né? E olhar para isso, e trabalhar de repente até junto com as empresas, assim, de melhorar um pouco a acurácia. Porque eu entendo que para nós isso vai ser um problemão, né? Problemão, sim, assim, da pessoa ser tirada da rodovia, né? Depois não pode dirigir, retém o carro, né? Toda aquela situação. E depois, era um resultado falso positivo. Então, acho que o nosso cuidado, né, com todo esse processo de fiscalização que vai desde abordagem do motorista, né, o delegado que está cuidando do caso, o transporte desse fluido oral da beira, né, da estrada, que vai estar lá no interior, né, do sertão, para ir até a capital para fazer, porque a gente também sabe que nossos laboratórios não estão espalhados em todos os locais como, né, de fato a gente gostaria. Então, são tantos pontos de cuidado que eu acho que essa matriz ainda tem que ser um pouco, né, alinhada, aperfeiçoada e trazer todos os agentes que estão envolvidos nesses processos para discutir, assim. Porque depois é isso, a gente fala uma coisa, daí a delegada, né, lá, o juiz que está lidando com o caso, né, vai realmente dizer, não, né, esse caso aqui está incerto, então acho que é um treinamento de diversos setores da sociedade para fazer a coisa acontecer, mas a gente está começando, né? Acho que essas nossas discussões aqui, por exemplo, já são um bom ponto de partida. Do ponto de vista prático, a abordagem inicial seria provavelmente para fazer o etilômetro, né? E o etilômetro dando negativo, aí sim seria feito o drogômetro. Né? Isso era uma coisa que a gente discutia. Uma porque teórica, por isso que eu te perguntei se as abordagens eram aleatórias, porque também isso é complexo, né? Como se tu vai abordar todo mundo, não tem como, a gente tem que ter alguma... É questão de custo, né? Também, não sei se... Exatamente, é o custo do dispositivo. O custo é elevadíssimo. Exatamente. Do teste. Então, não dá para ser fazendo em todo mundo, porque é muito caro mesmo. Então, acho que até ter um DRE que filtre inicialmente é interessante, porque o drogômetro, né, ele tem um custo caro, mas o dispositivo, ele é individual, né? Então, tem um custo aí que varia de 30 a 80 reais por dispositivo, né? Por cassete de... Então, o drogômetro é 20 centavos o bocal, então tu compara 20 centavos com 80 reais, é uma diferença muito grande de custo, né? E a gente tem que pensar isso, porque em termos práticos isso vai ser levado em consideração absolutamente, né? Isso não tem como. Mas, assim, eu tenho umas perguntinhas aqui que foram enviadas via Instagram, né? Pessoal, assim como eu disse, isso abriu aí uma brecha para a gente fazer, provavelmente um workshop, né? Eu e o Rony, a gente já vai trazer essa ideia aí para a sociedade, porque é um tema que a gente consegue... Nossa, tem tantas discussões, tantas coisas que a gente poderia, né, se aprofundar um pouco mais, mas o nosso tempo aí está meio corrido, eu sei que vocês também têm vários compromissos. Eu vou só trazer algumas perguntas. No sistema atual, quais são os valores para consumo e direção? Essa foi uma das perguntas que foram deixadas lá no Instagram. Se tem o valor de tolerância zero, no caso, para o álcool, né, que a gente põe ali o limite do dispositivo de detecção, então, para o álcool isso já está estabelecido, mas para as outras substâncias psicoativas não, né, então essa é uma das carências atuais hoje da legislação, da forma como está redigida, porque não fala especificamente de quais substâncias, seriam substâncias que causam dependência, então, um medicamento, por exemplo, que altera a capacidade, mas não causa dependência, né, entra, não entra, então acho que tem questões de redação, mas não tem pontos de corte ou limites para substâncias estabelecidas, né, esse é um ponto que a gente tem que avançar ainda, na minha percepção dos pontos, né, aí elementares da discussão e do avanço da legislação. Realmente hoje ainda não tem valor nenhum ainda, né? É muito subjetivo, né? Assim como o Rony estava falando, que é alterar, né? Alterar a capacidade. Aí entra toda a questão da tolerância, que a gente fica louco por trás, né? E as misturas de substância, enfim, tem muita coisa aí. Outra perguntinha que tinha é qual a porcentagem de testes toxicológicos positivos atualmente no Brasil? Acho que o Rony consegue responder essa melhor do que nós, né?
Bem, vamos lá. Engraçado que o Brasil, pelo menos em termos pós-mortem, nós temos uma casuística bastante baixa de canabinoides, tá? E é bem interessante, e até também de anfetamínicos, para pós-mortem. Temos uma casuística interessante para cocaína e benzoil, tá? E elevadíssima com relação a etanol, né? Porque etanol, ele é um exame toxicológico especializado, específico, né? Ele é específico porque o etanol ele está previsto na legislação como um exame que precisa ser realizado naquelas vítimas de acidente de trânsito. Então, por isso que o etanol tem, vamos dizer assim, uma demanda, essa quantificação do etanol pós-mortem tem uma demanda constante pelos órgãos de perícia. Porque É praticamente a legislação prevê 100%. isso. Isso, porque a legislação prevê isso. Para toxicológico, para outras substâncias, não. A legislação ela é clara, ela fala que só será feito, deverá ser realizado o exame, é obrigatória a realização de exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito. Então, ela fala especificamente para etanol, não fala para as outras coisas. Sim, O etanol, sim. por causa dessa maior quantidade de exames, também você vai ter uma maior quantidade de resultados. Para as outras substâncias que teriam interesse, quando você vê trabalhos científicos, quando você vê pesquisa relacionada com métodos voltados para aquele painel que foi determinado na pesquisa, aí você vê casuística, mas na rotina do dia a dia, principalmente para canabinoides, você vê uma casuística muito baixa. Aí vem questões que derivam disso aí. Seria a questão da capacidade, seria a questão da condição analítica dos laboratórios, entende? Então, mais ou menos é isso que está acontecendo. Um detalhe importante é que a gente tem dados pós-mortem, né? Só que isso vai mudar depois que tiver o drogômetro. A gente vai ter casos ante-mortem. E aí muda completamente o entendimento disso, né? Uma que, inclusive, os valores para a gente interpretar também são completamente diferentes, né? Então, isso é outro mundo que a gente até nem... o Rony trouxe essa questão do pós-mortem, que óbvio que a gente fala de morte no trânsito, é onde a gente tem mais conhecimento, de fato, dentro da perícia. Na verdade, é a única forma da gente ter esse tipo de conhecimento, mas quando a gente fala de antemortem, pós-mortem, vão ter dados bem diferentes aí, né? Eu não sei, Daniele, teus estudos aí, tanto tempo, vocês estudando, se tu fosse elencar substâncias do rol aí, com base em todo esse tempo que vocês estudam drogas no trânsito, o que tu consideraria, assim, que seriam, né, fora... Lógico que tem essas que o Zé e a Juliana falaram, trouxeram que já era pré-estabelecido, né, que foram substâncias pré-estabelecidas, mas se tu fosse elencar a substância com base no que vocês já viram nesses anos de estudo aí, o que tu acharia? Nos últimos anos que a gente tem observado é o uso de cocaína, né, principalmente quando a gente, né, trabalha com os motoristas de caminhão, a anfetamina também é muito utilizada, e eu acho que depende muito da classe, né, de trabalhadores, ou a classe que está sendo estudada, né, independente do estudo, mas a gente também observou casos, né, de benzodiazepínicos, e aí contando a população geral, condutores, e agora no estudo com as motos também, a gente está procurando aí a ciclobenzaprina, né, por conta Vocês fazem aberto esse estudo? Vocês fazem um estudo aberto, ok. Isso, para as motocicletas, né, que é o estudo em questão no momento, a gente está com esse painel, né, de, além do álcool, né, os cocaínicos, o THC, os anfetamínicos, os benzodiazepínicos e a ciclobenzaprina. Então, a gente ainda não tem esses resultados, né, mas a gente está avaliando esse painel. Já na época dos caminhoneiros, né, os estudos mais antigos que a gente fazia com urina, era mais o que tinha no monoensaio, então era só mais restrito, né, então era cocaína, anfetamina e a maconha mesmo. No final das contas, acho que os motoristas profissionais acaba sendo um foco bem grande aí, né, para se basear também. Acho que isso foi levado em consideração quando elencaram o rol de substâncias. Vocês acharam que faltou alguma substância, Zé, Juliana, Rony, no que foi pesquisado no estudo, que tinha alguma que não precisaria? Acharam que é isso mesmo, que são substâncias, faltou alguma relevante? Porque, na verdade, assim, a gente sabe que cada vez mais entram novas substâncias aí no mercado, né, e é impossível que a gente consiga real-time analisar isso, mas, eventualmente, algumas substâncias vão ter que entrar nesse rol com o tempo, né, mas, para começar, eu acho que essas que foram abordadas, o que vocês acham? Que já seria bem importante?
Acho que são as principais, né? No nosso faltou que eu colocaria, né? Se tivesse a verba para ter analisado, acho que os benzodiazepínicos, né? Importantes, assim, que acabou não entrando nesse principal. E no nosso, no geral, assim, cannabis com a maior prevalência, que prevalência entre aspas, porque, de novo, né, a gente não teve essa amostragem aleatória, não foi um estudo epidemiológico representativo, então teve, né, viés de seleção, mas a cannabis entrando como, né, a substância mais prevalente seguida da cocaína. Metanfetamina, quando a gente subdivide, né, bem baixinha, a gente achou pouquíssimos, né, casos de positivos no confirmatório, então ficam realmente as 3 classes mais prevalentes, né, cannabis, cocaína e anfetaminas, mas benzo a gente não analisou, acredito que também teria uma relevância importante para o Brasil, se a gente conseguisse estabelecer, assim, também pontos de corte e tudo mais. Mas uma das coisas que eu lembrei também, que a Daniele comentou, do tipo de profissional, né, então, a gente já teve alguns estudos que mostram que o padrão de consumo também é diferente nos tipos de profissional, e se a gente está trabalhando com estrada, né, que é estrada rodovia ou estrada dentro de um perímetro urbano, também modifica bastante o padrão de consumo, assim. E em revisões gerais é isso, que a gente tem visto pegando pequenos estudos, porque, de novo, faltam dados epidemiológicos, né, em rodovias, né, o antemorte que você estava falando, varia aí, dependendo da substância, de 1% até alguns estudos mostrando, né, 26%, 28% de positividade, com diferentes métodos, populações locais, né, mas é considerável, assim, para pensar aleatoriamente, né, tu tá investigando ali essa questão tão grande, né. Eu acho que esse ponto de quem está sendo abordado é importante realmente, né, porque talvez no estudo de motorista profissional e estrada de rodagem, não essas que cortam o município, acho que o pacote anfetamínicos, THC e coca funciona bem. Na cidade, talvez adicionar o MDMA fosse interessante. O MDMA, Verdade. na nossa rotina de drogas, né, ele é talvez o terceiro ali naquela escala, né, longe da coca e do THC, mas que talvez a Daniele tenha algum dado, mas na vida noturna, MDMA é relativamente comum, principalmente em grandes cidades. Sim. Para esse resultado, para esse projeto a gente ainda não tem os resultados, né? Mas a gente está pesquisando. Então, justamente considerando a vida noturna, né? Essa classe de pessoas que não usam estradas, né? Então eles só são urbanos. Então, como droga recreativa, realmente a gente pode encontrar alguma coisa aí. Eu achei interessante que as pesquisas incluem cidades do interior, né, que normalmente a gente acaba analisando só as capitais, e aí muda muito o perfil, só que a gente vai ter que pensar no Brasil como um todo, né, o Brasil é um país só, vai ter que generalizar, e aí que entra essa questão, vai ter que pegar só os pontos altos, infelizmente não tem como abordar tudo, é um país gigantesco, né. Pessoal, só mais 2 perguntinhas aqui para finalizar, e eu liberar vocês. Outra pergunta, como envolver órgãos de fiscalização ou de saúde na coleta de amostras? Eu acho que a Juliana já falou sobre isso, né? O Zé também falou Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que o como é só por lei, né? Ou quando a gente trabalha com pesquisa, depende muito de você achar um bom parceiro numa instituição, né? Nem sempre, porque às vezes isso não é a função primordial daquela força policial, por exemplo, eles tem vezes que não têm interesse de colaborar e ponto. Mas quando você arranja um bom parceiro, igual as meninas conseguiram, funciona melhor. Agora, para a rotina, é só por força de lei, senão não vai acontecer. Minha opinião. Concordo. Eu acho que fiquei muito feliz em saber, né, com os resultados da Juliana, que os policiais aderiram por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão, né, e que estão, né, interessados, né, em contribuir com a academia, porque também eles têm interesses, né, pessoais próprios, né, da profissão deles, em que alguma coisa realmente seja feita. Então, acho que foi muito bom saber dessa iniciativa, né, de uma instituição de fiscalização, né, em parceria com a academia. E eles tinham um termo próprio de cooperação direta com a Senad, então foi legal, o compromisso deles não era só com a gente, mas com a Senad também, né?
Então, foram termos separados, assim, foram parcerias com objetivos estabelecidos, então acho bem importante. Mas é isso, acho que ampliar nossa rede, né, de colaboração, assim, e troca, e fortalecendo a pesquisa nesse sentido, e agregando, né, quanto mais órgãos e profissionais e instituições envolvidas, acho que mais poder a gente tem para dialogar e transformar, né. Exato, eu acho que depois vai depender de muitas forças, né, colaborando. Mas uma coisa que eu acho que já ficou pacificada e a gente discutiu e tem discutido bastante é a questão da cadeia de custódia, né? Então, no final das contas, as forças policiais, elas vão acabar se envolvendo, eu acho que em toda essa logística, né? Quando isso efetivamente estiver regulamentado, porque é muito importante que tenha toda uma cadeia de custódia, que essa amostra, né, que a gente consiga fazer toda essa, da mesma forma que uma amostra de sangue é coletada num acidente de trânsito para a gente analisar, né, para o IML analisar, para a perícia analisar. Então, eu acho que isso também é uma questão que é polêmica, porque foi considerado, porque hoje em dia existem os testes prévios, né, para tirar a carteira de motorista, que tem a parte toxicológica, tem que ter um entendimento que isso é completamente diferente, a gente está falando de crime, né? Não é nada administrativo, então é outra perspectiva, é outra abordagem. Da mesma forma que a gente jamais pode comparar um etilômetro com um drogômetro, né? São equipamentos completamente diferentes, né? O etilômetro é um equipamento metrológico, ele tem um resultado ali, né? Tu consegue dar uma sanção com base no resultado, lógico que muitas vezes tem uma confirmação, mas são equipamentos que têm que ser tratados completamente diferentes. Os drogômetros, eles apenas dão resultados presuntivos, é uma triagem que obrigatoriamente tem que ser confirmadas, né? Então, acho que isso também tem que ficar muito evidente. Bom, e a última pergunta aqui, que o pessoal deixou no Instagram, acho que essa o Rony vai gostar. Como a Sociedade Brasileira, eu também, como a Sociedade Brasileira de Toxicologia pode auxiliar nessa política? Né, como que a sociedade brasileira poderia, talvez, eu entendo que essa pergunta tenha sido feita porque como a gente também trouxe essa discussão como sociedade, a gente pode também provocar isso de maneira mais efetiva, né, para que isso é um problema evidente, é uma coisa que não é, a gente precisa falar mais sobre isso, e como sociedade eu acho que a gente pode levantar alguns temas aí, né, Rony? O que vocês acham? Eu acho que o Rony pode falar melhor até mesmo, vocês podem falar melhor, mas o que acontece é o seguinte, como sociedade científica, a gente não tem a função de legislar, mas em compensação a gente tem a função de falar o que está certo e o que está errado do ponto de vista científico. E se manifestar, né? O planeta inteiro eu exagerei bastante, né, mas muitos países no mundo já fazem esse acompanhamento do uso de drogas no trânsito, de forma rotineira. Veja por que aqui não pode ser feito. E Mesmo porque aqui a gente não caminha para isso, né? A gente, se o Estado é inerte, eu acho que a SBTox tem que pelo menos falar, olha, isso está falho, né? Exato. Né? É igual quando o pessoal se reúne para determinar limite de potabilidade de água, né? Estou mudando até para ambiental agora. Junta a CETESB, junta não sei quem, mas sempre junta a sociedade científica também para colocar valor. Provocar, né? Provocar. Eu acho que essa provocação é função da SBTox. É a função, sim. Se me permitem, estão me escutando melhor agora? Sim. Pronto, era o fone que estava com problema, desculpem. Tá, então, o que é que eu penso? Estava até trazendo essa discussão junto para outras entidades, tá? Então, é importante nós nos aproximarmos como sociedade da Abramet, né? A Dani aí falou da Abrapsit, né? A Abrapsit, né? Também são outras instituições que também estão preocupadas com isso. Então, como sociedade, nós deveríamos nos aproximar dessas entidades, dessas outras, e juntos começarmos a provocar, né? Eu me debrucei aqui e vi que o Conselho Nacional de Trânsito ele tem câmaras técnicas, e uma das câmaras técnicas do Conselho Nacional de Trânsito fala a respeito de proposição de aprimoramentos nas ações quanto aos objetivos
do Plano Nacional de Trânsito, alguma coisa assim. Ou seja, teríamos que procurar ocupar esses espaços, e pensando assim, em termos assim, de aconselhamento técnico, para poder propor para aqueles tomadores de decisões, né, qual poderiam ser os caminhos a serem trilhados para melhorar o nosso país, né? Nossa ideia sempre é desenvolver o nosso país. Nós somos um país em desenvolvimento, queremos ser um país desenvolvido. Então, teremos que enfrentar alguns pontos, algumas discussões, algumas falhas do nosso sistema para poder, né, desenvolver, aprimorar a nossa sociedade, a nossa nação. Então, o que eu penso como sociedade seria isso. A sociedade precisa, junto de outras entidades, ocupar determinados espaços, né, para que, com o devido lastro científico, propor, né, fundamentos e propostas, propor, né, pautas que sejam, então, importantes para a nossa própria sociedade, né, a nossa própria nação. É isso que eu imagino como missão que nós tenhamos para poder contribuir para o Brasil, né? E o respaldo científico, ele também diminui os caminhos, né? A gente consegue chegar mais rápido, consegue ter mais... fazer as coisas da melhor forma. Então, com certeza, tem que andar junto com quem faz essa regulamentação aí. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Pessoal, isso. Pode falar. Só para finalizar, né, eu também sempre dou muita importância para o trabalho da academia junto com a sociedade, né, no caso vocês como CBTOX, outras instituições que possam fazer essas provocações para os tomadores de decisão. Então, eu sempre falo que o trabalho do pesquisador é um trabalho de formiguinha. Então, cada grupo de pesquisa, né, como a Juliana falou, tem poucos, mas temos que nos unir e fazer pesquisa, ou cada um, né, no seu público-alvo, ou cada um regionalmente, para que, juntando tudo isso, a gente tenha esse embasamento científico, né, cada estudo vai ajudar um pouquinho para que alguma coisa seja feita, né, lá em cima. Então, acho que os intermediadores, vocês, assim, têm esse papel importante de provocar, mas a gente tem que trabalhar junto para embasar tudo isso muito bem. Verdade. Gente, acho que é isso, então. É um assunto bem extenso, a gente com certeza ficaria aqui mais tempo. O Rony já me mandou Meu Deus, já tem 2 horas. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. A gente conseguiria ficar um tempão aqui ainda. Eu garanto que a gente vai conversando, vai surgindo coisas, ideias, mas com certeza esse assunto não termina aqui, né? A gente tem muita coisa ainda para fazer. Os países desenvolvidos, como o Rony disse, os países sérios, eles usam absolutamente todo o respaldo da pesquisa científica, né? Então, é muito importante que isso aconteça, que essa comunicação exista, que cada vez mais a gente tenha pesquisa nessa área. O Zé também pesquisa muito nessa área. Então, e as forças, né, nós como peritos, né, Rony, cada vez mais a gente quer se aproximar da academia é extremamente importante, a gente é próximo da academia, nós como Sociedade Brasileira de Toxicologia, a gente cada vez mais está engajado com isso. Eu achei importante trazer vocês que fizeram essas pesquisas, né, a gente como perito, a gente não tem isso não começou a acontecer ainda, está tudo na base da pesquisa, não é uma realidade do Brasil. Então, tudo que a gente falasse aqui é o que a gente estudou, o que a gente leu dos outros países, porque quem faz isso hoje em dia são vocês, né, são os pesquisadores, na verdade, não tem nada acontecendo efetivamente. Então, o que a gente consegue ver na rotina ali é a quantidade absurda de morte com o álcool, né, que é o que a gente consegue analisar, que é uma porcentagem altíssima, eu imagino que em todos os estados. Isso é outra informação que também é difícil da gente obter, né, oficialmente, mas e cada vez mais essa questão das drogas, do drogômetro, desses dispositivos, e da gente confirmar isso e ter todo esse resultado na população tá urgente. Muito obrigada, gente, agradeço. Foi um prazer tê-los aqui, ouvi-los, sempre acrescentando muito. E até o próximo, né? Acho que a gente vai já organizar, né, Rony? Daqui a um tempo a gente chama vocês aí para a gente fazer alguma coisa e conseguir aprofundar um pouco mais o assunto. Bom, eu agradeço, então, né, em nome da sociedade, agradeço a Larissa, que está aí ajudando em nome
do Comitê Jovem aí do CJ Talks, agradeço ao professor José Luiz, Daniele, Juliana, professora Juliana, vocês todos, muito obrigada, Rony. Obrigado, gente. Né? Obrigada. Eu garanto que foi muito produtivo esse nosso Toxicologia em Debate, e ele vai gerar muitos outros, talvez no mesmo tema, inclusive. Feito? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.